Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vrajana Ranjana Yasodanandana Vrajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravata Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravata Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Gurudev Jai Srila Prabhupada Patita Pavan Ki Jagannath Subhad Baladev Ji Ki Sigonitay Nataraj Ki Giri Govardhan Ki Tulasidev Maharani Ki Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Todas as glórias, devotos e devotas reunidos. Todas as glórias, devotos e devotas reunidos. Todas as glórias, devotos e devotas reunidos. Bhagavat Sangha Ki Jai. Todas as glórias de Guru Guranga. Hari Bo. Então estamos aqui hoje, dia 2 de novembro, dia de Govardhana Puja, né, em que nós vamos fazer a nosso puja, a nossa adoração para a colina de Govardhana.
E bom dia a todos e a todas. Estamos aqui no Facebook e no Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Temos aqui presentes Otávio Daniel Neves e Maria. Eu não sei se Maria é a esposa dele ou é o sobrenome. Hare Krishna. Tudo bem, Otávio? Marcelo Magalhães. Hare Krishna. Marcelo Magalhães, webmaster. Hare Krishna. Marcos Hanuman. Hare Krishna, reverência, está sempre aí, firme, ouvindo. E o nosso queridíssimo Haridarshana Dasa. Haribo. Haridarshana também é devoto, assim, de primeira classe, né? Devoto de primeira classe, Haridarshana. Esses são os que estão aqui no Facebook. E aqui no Instagram, nós temos aqui... tem uma pessoa assistindo, mas tem um monte que entrou e saiu, né? Porque essa característica do Instagram, né? O pessoal fica navegando na internet, fuxica aqui, fuxica ali, acaba não ficando em nenhum lugar, fica só de curió, né? Então tem aqui Casada Consciência RJ. Aí tem o Clemilton, o Clemilton Vasconcelos, não sei se é o mesmo, que é lá de Amazonas. Se for Clemilton de Manaus, você dá um aceno aí, né? E aqui temos Inanedequeve. Tem umas coisas que nem consegue ler, né? Damo Legui. E 024 Vitim apenas. E Inandeque, né? Então são as pessoas que estão aqui. Haribo, Inanequeve. Mas assim, tem uns nomes que a gente nem consegue pronunciar direito, né? Então, Hare Krishna para todos aí, né? Vamos então continuar a nossa leitura diária, né, do Srimad Bhagavatam. Começamos na pandemia, já estamos no canto 3 do Srimad Bhagavatam, no capítulo 13, o aparecimento do Senhor Varaha, e os versos 46 e 47. É bem interessante nesses dois versos, parece até que a gente escolheu esses versos para ler hoje, porque exatamente o verso fala sobre a capacidade de Krishna de sustentar todos os planetas, né? O sustentador, né? E ele é denominado assim em vários versos do Bhagavad Gita, no Isvapanishad, no Bhagavatam, né? Como o sustentador, né? E além de ser assim, a palavra também dara, quer dizer sustentar, né? Dano, por exemplo, peraí, tem vários nomes de Krishna que terminam com dara, né? Ou então também Bara, Vishwambara, o nome de Chaitanya Mahaprabhu, Vishwambara, aquele que sustenta todo o universo, né? Então, se Krishna pode sustentar todos os universos e todos os planetas, por que ele não poderia sustentar a colina de Govardhana com o dedinho? Na verdade, o dedinho mindinho da mão esquerda foi só assim, para constar, né? Gadadhara, isso mesmo, Gadadhara, aquele que sustenta a massa, né? Gadadhara, né? Que sustenta a massa, né? E tem Dhanurdhara, mas Dhanurdhara já é Arjuna, né? Que sustenta o arco, né? Então, o fato de ele botar o dedinho para sustentar a colina é só para constar, porque ele pode levantar essa colina sem nem botar o dedo, né? Giridhari, isso mesmo, Dari, né? Em vez de Dara, como a gente cantou agora ainda há pouco, Giridhari, não, Jarada Madhava Kunjabihari, Gopijana Valabha, Giridhara, Girivara Dari, aquele que ergueu a colina de Govardhana, né? Então isso ele faz assim, sem nem precisar
Haladara, né? Haladara já é um nome de Balarama, sustenta o arado, né? Então Krishna é o supremo sustentador, né? Então aqui ele, nesse passatempo do seu Varaha, ele demonstra isso, né? Faz a demonstração de que ele conseguiu retirar o planeta que estava afundado no oceano Garbhodaka, né? Que tinha sido afundado no oceano Garbhodaka, né? Então, se ele pode... Agora, os cientistas, né? Os cientistas eles estão até hoje pesquisando como é que os planetas ficam flutuando no espaço, né? Como é que age essa força da gravidade, né? Essa lei da atração, né? Um planeta atrai o outro, uma galáxia atrai a outra, né? E aí eles falam, isso aí ele diz assim que é a matéria escura, assim a interpretação deles, eles chamam de matéria escura, mas não sabe o que significa, não sabe o que é só um nome, né? Isso é a matéria escura, é uma palavra que eles inventaram, um termo para uma coisa que eles não conseguem entender, né? Como é que todos os planetas ficam, né, no espaço, girando, flutuando e todos assim com a força da gravidade, né? E quem está sustentando tudo isso, né? Eles não conseguem entender. Aí eles falam, isso é matéria escura. A pessoa não sabe explicar alguma coisa, então ela inventa alguma palavra, né? Algum termo, né? Mas o que será essa matéria escura? Não sei. Matéria escura é matéria escura. Né? Então permanece um mistério, né? Mas para o devoto não há esse mistério, né? Krishna, a gente sabe que é o sustentador de tudo, né? Mas vamos lá então ler o verso de hoje e comentar um pouco depois, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a Deus do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Haribo. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Niseyasya Lokasya Danyam Swastana Mahat. O Srimad Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Dibisaha Kalonasta Dishanesha Puranarko Dunoditaha. Esse Srimad Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito, sua parafernália. Aquelas pessoas como nós, né, como eu pelo menos, que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, né, poderemos obter a luz com esse Purana, ver a luz no final do túnel, né? Nós perdemos a visão da densa escuridão da era de Kali, não podemos ver Krishna, não podemos, né, assim, nos iluminar, mas com esse Purana a gente pode obter luz nesse Purana, né? Então, vamos lá ler o verso de hoje.
verso 44, 45, digamos. Não, 45 foi lido ontem. É 46 e 47. Vamos lá. Verso 46. Verso 46. Maitreya vacha iti upastiamanos sal. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Maitreya vacha iti upastiamanos sal. Munibi Brahma Vadibi Salile Swakura Kranta Upadhata Vitavanin. Tradução palavra por palavra. Maitreya Vacha, o Senhor, o sábio Maitreya disse, Iti assim, Upastiyamanaha, sendo louvado por Assal, o Senhor Javali, Munibi, pelos grandes sábios, Brahmavadibhi, pelos transcendentalistas, Salile, sobre a água, Swakura Ankrate, tocada por suas próprias patas, Upadhata, colocou a Vita, o mantenedor, Avanim, a terra. Tradução e significado dado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O sábio Maitreya diz: o Senhor, sendo assim adorado por todos os grandes sábios e transcendentalistas, tocou a terra com suas patas e colocou-a sobre a água. Lendo de novo a tradução, o sábio Maitreya disse: o Senhor, sendo assim adorado por todos os grandes sábios e transcendentalistas, tocou no planeta Terra, não é na Terra, assim, no planeta Terra, com suas patas e colocou-a sobre a água. Assim como Krishna tocou a montanha de Govardhana com o dedinho mindinho e colocou debaixo da água, e assim protegeu os habitantes de Vrindavana como fosse um guarda-chuva. Mas nesse caso aqui foi o contrário, a terra estava dentro da água e Varaha, com as suas mãos, suas patas, botou sobre a água, do oceano Garbhodaga. Significado: a terra foi colocada sobre a água através de sua potência inconcebível. O Senhor é todo-poderoso e, por isso, ele pode sustentar os enormes planetas, seja na água ou no ar, conforme lhe apraz. O minúsculo cérebro humano não pode conceber como essas potências do Senhor podem agir. O homem pode dar alguma vaga explicação das leis pelas quais tais fenômenos fazem-se possíveis, mas, na verdade, o minúsculo cérebro humano é incapaz de conceber as atividades do Senhor, que, portanto, são chamadas de inconcebíveis. Achintya, um dos nomes de Krishna é Achintya, significa o inconcebível. A mente humana não consegue, pelo seu esforço mental, conceber Krishna, mas ele se revela para o devoto que desenvolve devoção e amor. Através do amor e devoção, Krishna se revela. Continuando aqui. No entanto, os filósofos sapos, eu vou explicar o que é ser filósofo sapo. Os filósofos sapos ainda tentam dar alguma explicação imaginária. Filósofo e cientista, o que significa filósofo sapo? É aquele passatempo, uma historinha, na verdade, que tinha um sapo que estava na poça, e ele achava que essa poça era um lago, na verdade, um lago grande, e ele achava que não havia nada maior do que aquele lago,
que aquele lago era a coisa maior que existia. Então, aí teve um outro sapo, amigo dele, né? Foi viajar e conheceu o Oceano Atlântico, né? O Oceano Pacífico, conheceu o oceano, né? Quando ele voltou, ele foi contar para esse sapo, ó, esse lago aqui não é o maior reservatório d'água que existe, não. Tem um reservatório muito, muito, muito maior que esse. Aí o sapo que estava ali no lago, que nunca tinha saído ali do lago, começou a tentar conceber, né, o tamanho do oceano com a sua própria mente limitada. E cada vez que ele falava, mas é assim, é maior que esse lago? Ele falava, maior. Aí, cada vez que ele tentava conceber, ele ia inflando, assim, ele ia inflando. Mas maior ainda que isso. E ainda 10 vezes maior que o lago, mais que isso, 20 vezes. Até que ele inflou tanto que ele explodiu. Ele explodiu, né, de tanto que ele não conseguiu avaliar, né, assim, a comparar o oceano Atlântico, o oceano com o lago, né? Que o oceano é milhares de vezes maior do que aquele lago, né? Quando ele tentou avaliar de uma forma assim cartesiana, pragmática, aí ele acabou fundindo a cuca, né? É o doutor Sapo, né? Então, quer dizer, por isso significa filósofos sapos. Eles querem conceber a criação, querem conceber Deus, né? A partir de uma mente limitada, de um cérebro minúsculo, como o Prabhupada diz aqui, né? Então é como querer contar quantos grãos de areia tem no deserto, né? Não vai conseguir nunca, né? Pelo método empírico, né? Através de apenas pratyaksha, pela percepção sensorial. Eles podem ter algum sintoma, mas porque eles não têm o fio da meada, que é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, eles se perdem em divagações, especulação mental, é matéria escura, porque buraco negro, e do buraco negro surgiu uma explosão, e aí o universo se manifestou dessa explosão, né? E de onde vem esse buraco negro? E de onde vieram os elementos que provocaram essa explosão, né? Quem provocou essa explosão, né? Com que potência essa explosão foi? A explosão não explode do nada, né? Vai explodir, tem que ter alguma coisa que faça explodir, né? Tipo, assim como você coloca uma banana de dinamite, coloca uma bomba, aí explode. Mas para algo explodir, algo fez aquilo explodir, né? Então, se houve o Big Bang, quem que acionou esse Big Bang, né? Quem que foi que acionou, né? E da onde surgiram os elementos que foram assim, se manifestaram a partir desse Big Bang? Isso você não consegue explicar. Então fala, é matéria escura, porque é o buraco negro, né? E a gente tem muita evidência que esse buraco negro deve ser um dos poros de Mahavishnu, né? Os universos emanam dos poros de Mahavishnu. Então existe uma teoria, né, que diz que védica, de que esse buraco negro que eles cientistas falam, na verdade, são os poros de Mahavishnu, de onde inumeráveis universos emanam, né, os multiversos. Vamos ler o verso 47 também, né? Verso 46 e 47. Saitam Bhagavan Urvim Vishwakshena Prajapati Rasaya Lilayom Nitam Apsu Nyasya Yayo Hari. Então, deixa eu ver uma água aqui. Significado e tradução, palavra por palavra, significado, Srila Prabhupada. Saha, ele, Itam, dessa maneira, Bhagavan, a personalidade de Deus, Urvim, a terra,
Vishwakshena, outro nome de Vishnu. Prajapati, o senhor das entidades vivas. Rasayaha, de dentro da água. Lilaya, muito facilmente. Unitam, ergueu. Apsu, sobre a água. Nyasya, pondo. Yayo, regressou à sua própria morada. Hari, a personalidade de Deus. Tradução: dessa maneira, a personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, o mantenedor de todas as entidades vivas, ergueu a terra de dentro da água e, tendo-a posto a flutuar na água, ele regressou à sua própria morada. Jai, Senhor Varaha, que Jai. Significado: a personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, desce por sua própria vontade aos planetas materiais em suas inúmeras encarnações para propósitos particulares. Então, ele volta novamente à sua própria morada. Quando ele desce, chama-se Avatar, porque Avatar significa aquele que desce. Avatar quer dizer aquele que desce, né? Então, quando na rede social, né? Cria o avatar seu. Aí a pessoa vai lá e tem aqueles bonequinhos lá e tem um parecido com você. Aí você cria o avatar. Essa palavra avatar está sendo usada errado, né? Porque avatar quer dizer aquele que desce, né? E nós caímos, nós não descemos, nós caímos. Uma coisa é cair, a outra é descer, né? Você pode estar no alto de um prédio, você pode descer pelo elevador até o térreo, ou você pode se jogar lá de cima e cair. São duas coisas diferentes, né? Então nós caímos nesse mundo material, somos almas caídas, devido ao desejo de desfrutar da energia inferior de Krishna, né? Curiosidade, né? De querer desfrutar da energia externa de Krishna. Agora, o avatar ele não cai, ele desce, e desce com uma missão específica para resgatar as almas caídas, no caso, né? Continuando aqui, Prabhupada diz, então chama-se avatar porque avatar significa aquele que desce. Nem o próprio Senhor, nem seus devotos específicos que vêm a esta terra são entidades vivas comuns como nós. Quer dizer, nem Krishna, nem os seus eternos associados, Nityasiddhas, né? Como por exemplo Arjuna, né? As gopis mais íntimas de Krishna, né? E os vaqueirinhos mais íntimos de Krishna, né? Mãe Yashoda, Nanda Maharaj, né? Esses são associados eternos de Krishna, são Nityasiddhas, almas eternamente liberadas. Eles não descem, eles não caem. Eles não caem, eles descem junto com Krishna, como sendo o séquito de Krishna, né? Para encenar os passatempos de Krishna, para participar dos passatempos de Krishna, como uma grande trupe de teatral, né? Como tem assim, às vezes tem aquelas trupes teatrais, né? Que viajam pelo Brasil, viajam pelo mundo, né? Assim, encenando alguma peça de teatro, né? Então, da mesma forma, Krishna e seus associados eternos vão numa trupe, assim, encarnando em diferentes planetas, diferentes universos, né? Em cada local, executando esses passatempos transcendentais, né? Que se repetem, né? Que se repetem, assim como uma peça de teatro se repete, né? Às vezes tem umas peças de teatro que fazem sucesso, ficam por anos e anos, e os atores repetem todo dia a mesma coisa, né? O mesmo script, né? A mesma narrativa, tudo se repete, né? Deve ser uma coisa até enfadonha, né? Eles devem até sonhar, né? Com aquele texto da peça, né? Mas assim, da mesma forma, os passatempos de Krishna, eles se repetem, diferentes eras, né? Claro que eles se repetem, mas com formatos diferentes. Muda o formato, né?
inclusive se fala que essa encarnação de Varaha, que é descrita aqui nesse capítulo, é de um Manvantara diferente do atual, né? Do Manvantara Swayambhuva, mas tem a encarnação de Varaha que apareceu no Manvantara Chakshusha, né? De Chakshusha Manu, né? Então, é isso. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitan Jena Tasmai Shigura Venamaha Sri Chaitanya Manobistan Staptan Jana Bhutale Swayamrupa Kadama Renda Dati Swapa Dantikam. Nasci na mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto meus olhos com a sorte do conhecimento. Eu ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya e dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Silta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavans Cha Sirupa Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitans Cha Anchakal Patarubhyas Cha Kripa Sindhu Veva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos as mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, inclusive aqueles que estão aqui na audiência, né, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e são como árvores dos desejos que satisfazem todas as entidades vivas. Em especial, a sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavodi Pashata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Goura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribo, né? Então vamos ler de novo esses dois versos, né? Aqui temos alguns comentários de Haridashana. Ele fala que se a ordem cósmica veio de uma explosão, então explodindo um prédio deveria também resultar num prédio ordenado, organizado. Isso, exatamente, né? Cada passatempo de Krishna muda a forma de temperar, muda as especiarias. É isso mesmo, né? É o mesmo prato, mas com uma especiaria diferente, né? Com outra maneira de fazer, né? Como hoje teremos as colinas de Halava no templo, né, de Govardhana, eu vou fazer uma parte da colina, o Baladeva vai fazer outra parte, e vai ser diferente, né? A minha colina vai ser diferente da dele, né? Inclusive a minha colina não vai ser de Halava, vai ser de farinha, de farelo de aveia. Vai ser diferente. Vocês vão, quem for no templo do Rio vai poder saborear, depois do festival, uma Halava de farelo de aveia. Diferente, né? E aqui está dizendo que isso que Haridashana falou é bem interessante, né? Uma explosão não causa nada ordenado, pelo contrário, uma explosão desordena tudo, né? Se tiver alguma coisa ordenada, a explosão bagunça tudo, espalha tudo, né? Então tem um passatempo, acho que foi Isaac Newton, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi Isaac Newton, foi um desses cientistas feras, né, que são devotos, né, também, né, que eram assim, teístas, né? E ele fez uma maquete do universo. Ele fez assim, uma pequena maquete da concepção do universo daquela época, né? Com a Terra e o sistema solar e os planetas girando ao redor, né? Pelo menos, não é nem do universo, era do sistema solar, né? E aí então convidou outros cientistas para virem ali ver a maquete que ele tinha feito. Aí o cientista falou: uau, incrível essa maquete, foi você que fez? Ele falou: não, eu saí de casa, aí houve uma explosão,
Aí quando eu voltei, estava tudo prontinho aqui, tudo ordenadinho aqui, os planetas, né? Eu não fiz nada, foi uma explosão que fez isso. Isso ele falou para, né, contra-atacar a teoria do Big Bang, né? Que de uma explosão tudo se ordenou, né? Então ele falou isso. Essa maquete aqui, não. Eu saí para passear, aí eu vi uma explosão na minha sala. Quando eu cheguei, estava essa maquete aqui toda assim, organizada, né? Foi Isaac Newton, né? Foi o próprio Isaac Newton. Isaac é com dois A's, hein? E S. É Isaac, com S e dois A's, né? Então, então exatamente isso, né? Tudo está sendo feito pelo arranjo da Suprema Personalidade de Deus, né? E nesse capítulo aqui, o que aconteceu, né? Assim, Swayambhuva Manu, que foi o primeiro assim ser concebido pelo Senhor Brahma para fazer progênie através do intercurso sexual, né? Ele, Senhor Brahma, estava tentando ver uma maneira de povoar o universo, né? Ele tentou primeiro criando seres a partir da sua própria mente e pediu que esses seres reproduzissem outros seres, mas esses assim grandes assim sábios que ele criou, a maioria era renunciado, né? Não estava a fim de sair reproduzindo, né? Os Kumaras, Narada Muni, surgiram da sua mente, surgiram, né? Diz que Narada Muni surgiu do êxtase do Senhor Brahma. Eles não estavam muito na onda de sair criando, né? Então, aí ele começou a tentar ver uma maneira de criar seres que iriam reproduzir realmente, né? Aí ele então, daí surgiu esse casal, que era Swayambhuva Manu, e a esposa dele, que eu não me lembro o nome, se o Haridas souber o nome da esposa de Swayambhuva Manu, pode escrever aí, né? Eu não me lembro aqui o nome dela. E ele, então, quando o Swayambhuva Manu foi querer criar, e ele viu que havia esse problema, né, que a Terra estava afundada, né? Isso foi uma artimanha de um demônio, né, chamado Hiranyaksha, né? Hiranyaksha era irmão de Hiranyakashipu, né? Nós temos os dois demônios assim ontológicos, né? Assim, dois demônios, os arquétipos, né? De dois demônios assim originais, né? Que é Hiranyakashipu e Hiranyaksha, né? Então Hiranyaksha era o irmão mais velho, né? E esse Hiranyaksha, a palavra Hiranya quer dizer ouro, né? Ele tirou tanto ouro da Terra que a Terra perdeu o seu poder gravitacional, né? De flutuação e desceu até assim os partes inferiores do universo, né? E até onde está o Oceano Garbhodaka, que nós já explicamos isso, né? Que o universo é como um coco que é assim coberto por várias camadas: terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência, ego, e cada uma dessas camadas é 10 vezes superior à anterior em espessura, né? 10 vezes mais espessa que a anterior. Então, estamos assim cobertos por várias camadas de matéria. E aí existe como um coco, que é uma parte oca. E essa parte oca, dentro do universo, ela é coberta por água, chamada Garbhodaka. E o senhor Garbhodaka, Vishnu, está deitado ali. Então a Terra ficou debaixo desse oceano, afundou dentro desse oceano. E aí o senhor Brahma, Manu recorreu ao senhor Brahma, e o senhor Brahma estava conjeturando, ponderando o que ele ia fazer para tirar a Terra dali. Aí, como diz na Bhagavad Gita, Krishna diz, né? Jada Jada Dharmasya Glanirvavati Bharata Abhyutanan Dharmasya Tadmanan Sijameham. Sempre onde quer que haja um declínio do Dharma e uma ascensão de Adharma, né?
como no caso, quando surgiu esse Hiranyaksha, houve um declínio do Dharma. Né? Eu mesmo venho. Né? Eu mesmo venho. Né? Então, ele vem para quê? Paritranaya Sadhunam, proteger os devotos, no caso o Senhor Brahma e Manu, né, que queriam criar progenie, né? E Vinasaya Aduskritam, e derrotar os cretinos, os descrentes. Né? E eu venho a cada milênio. Né? Milênio significa 1000 eras. Né? Milênio significa 1000 eras. Né? Então eu venho milênio após milênio, né? Com esse propósito. Então todas as avataras de Krishna, né? Que emanam de Garbhodakshaya Vishnu, na verdade, eles assim vêm com esse dever, eles vêm com essa missão, né? De restabelecer o Dharma, Dharma Sansapatana, Dharma, porque Dharma é o que sustenta. A palavra Dharma vem, inclusive, a origem da palavra Dara, que nós falamos antes, né? Gadadara, né? Chatarupa, não é Chataruga, não, é Chatarupa. Isso mesmo, Chatarupa. Você botou Gá, Chataruga, não, Chatarupa. Né? É com S, Satarupa. Chatarupa, E é a esposa de Manu. Então, o que acontece? Estava falando do que mesmo? Que ele vem, né, para restabelecer o Dharma. Sim, a palavra Dharma teve a origem da palavra Dara. Dara, aquilo que sustenta, como tem Gadadhara, que sustenta a massa, como tem Danudara, que sustenta o arco, né? Isso, Satarupa, exatamente. Satarupa. Né? Marco Ferrari, Mahaprabhu Kripa, Hare Krishna, Jai, reverências, glória a Srila Prabhupada. Né? Então, Dharma, aquilo que sustenta. Né? Então, o que sustenta todo esse universo chama-se Dharma. O que sustenta assim, a vida, né, nessa terra, né, é a lei, são as leis universais de Krishna. Esse Dharma são as leis universais. Os animais seguem um Dharma e o ser humano também deve seguir um Dharma. Né? Então, quando surge um ser humano que é demoníaco, ele vai de encontro a esse Dharma. Quando ele vai de encontro a esse Dharma, ele causa uma disrupção. Então automaticamente a Terra se coloca numa situação devastadora, como está acontecendo hoje em dia, por exemplo, tem inúmeros desequilíbrios climáticos, né? Assim, inundações, furacões, o clima, né, está assim completamente irregular, né? Totalmente irregular. Os semideuses estão descontentes porque não está se seguindo o Dharma. Os seres humanos não estão seguindo o Dharma. Estão praticando atividades adármicas, como matança de animais, como devastação da fauna, da flora, das florestas. Então, e a Mãe Terra, Bhumi, também é uma devota. A Bhumi também é uma devota e ela também recorre ao Senhor Brahma. Sendo uma devota, ela recorre ao Senhor Brahma, que aí recorre ao Senhor Vishnu, para que venha e restabeleça o Dharma, né? E estabeleça e reequilibre, né, todas as funções, né, na Terra. Né? Como, por exemplo, na época védica, só chovia de noite. E de dia não chovia para as pessoas poderem trabalhar na lavoura, né? Não atrapalhar a lavoura. Né? Então só chovia à noite. Quando chovia de dia, quando tinha algum tipo de desequilíbrio, chamado adidáivica, que são misérias causadas pelos fenômenos naturais, né? As pessoas iam reclamar com o rei. Era porque o rei não estava executando o Dharma corretamente, ele não estava executando sacrifícios, né, para satisfazer Krishna, Vishnu, e quando o Krishna é satisfeito, todos os semideuses que controlam
esses fenômenos naturais também se satisfazem. Então, quando havia um desequilíbrio climático, como está acontecendo hoje em dia, por menor que seja, choveu durante o dia, né? Hoje em dia não só chove durante o dia, mas inunda tudo, como agora aconteceu na Espanha, né? Que inundou tudo, morreram mais de 100 pessoas, né? Morreram quase, acho que 200 e tantas pessoas. Aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Agora tem a seca, as queimadas, né? Que aconteceu no centro parte do sudeste do Brasil, né? E o centro-oeste também, e a Amazônia, né? Então, quando acontece esse tipo de calamidades, né? Furacão que devastou lá a Flórida, todo ano aparece um furacão e devasta as casas, um monte de gente morre, né? Por mais que eles avisem, né? Sempre tem alguém que morre, alguém que... As casas são devastadas, a pessoa perde tudo que ela juntou durante o ano trabalhando, né? Então, o que acontece. Os semideuses, eles não estão satisfeitos com as atividades, né, dos seres humanos. E aí o que acontece, né? Quando foi resolvido o problema lá no Rio Grande do Sul, né, que eles a chuva diminuiu, né? Aí as águas baixaram, eles conseguiram também fazer uns diques, né, para assim tirar, para expulsar as águas, né? O que aconteceu? Vamos agora comemorar com um churrasco. Aí fizeram assim uma quantidade enorme de churrasco, mataram um monte de animais para poder comemorar que a chuva tinha diminuído, que a enchente, as águas tinham baixado. Então, ou seja, eles comemoraram assim digamos, que a maré baixou, que as águas baixaram, cometendo mais atividades pecaminosas. Resultado, não vão resolver o problema, né? E no passatempo de Giridhari, né, aconteceu uma coisa interessante ali, né? Todo ano, Nanda Maharaj, pai de Krishna, que era o rei dos vaqueiros, né, lá em Nandagrama, né, ele junto com os outros vaqueiros, né, da região, eles todo ano executavam sacrifícios para agradar Indra, conhecendo bem essa lei do Dharma, né, eles executavam o sacrifício para agradar Indra, porque eles sabiam que eram semideuses que provêm a chuva, eles trabalhavam com a pecuária, com a agricultura, né? Então, eles sabiam que para ter um clima favorável, para que crescessem o pasto para as vacas e pudessem também plantar, toda a cultura era agropecuária, né? Então, todo ano eles faziam sacrifício para Indra, que é o semideus que controla as chuvas, né? Aí, mas quando Krishna apareceu, né, já era assim um menininho, ele, sempre fazia muitas travessuras, e uma das suas travessuras foi convencer a Indra que, não, parem com esse sacrifício para Indra, vocês estão juntando um monte de parafernália, porque os sacrifícios eram bem elaborados, tinha muitas parafernálias, muitas oferendas, né? Não, é melhor vocês fazerem o sacrifício para a colina de Govardhana, porque a colina de Govardhana, ela que nos traz assim, tem os córregos que fertilizam os campos, as vacas pastam ali, né? Ou seja, a colina de Govardhana hoje em dia não é assim, né? Ela está numa situação bem precária hoje em dia, mas na época haviam jardins, haviam lagos, haviam nascentes, e era assim, era algo bem assim, uma natureza exuberante, né? E ali as vacas pastavam. Então vocês estão perdendo tempo, né, fazendo esse sacrifício para Indra. Melhor vocês oferecerem tudo isso que vocês juntaram aí e oferecer para a colina de Govardhana. Porque Krishna sabia, né, que a colina, ele é onisciente,
Ele sabia que a colina de Govardhana era uma devota de Krishna e no final não era diferente dele, né? E tem todo um passatempo, né? De que essa colina caiu ali, nesse local em Vrindavana, quando estava sendo carregada por Hanuman. Imagina, se Hanuman, que não é Deus, é apenas um macaco, mas poderoso filho de Vayu, poderia carregar montanhas no ar. Imagina Krishna erguer com o dedinho mindinho, para ele foi só uma encenação, porque ele podia erguer sem precisar nem do dedinho mindinho, né? Então, ali caiu Govardhana em Vrindavana, que era devoto puro, né? Mas assim, ele conseguiu convencer os vaqueirinhos usando a filosofia Karma Mimamsa, né? Krishna pregou para Nanda Maharaj, os vaqueiros, ainda ele era pequenininho, acho que ele tinha uns 7 anos, 8 anos, a filosofia Karma Mimamsa. O que fala a filosofia Karma Mimamsa? É Jaimini, que é o filósofo que fez esse darshan, chamado Karma Mimamsa, né? A filosofia Karma Mimamsa diz assim, que se você agir corretamente dentro do Dharma, se você executar sacrifício, né, e você trabalhar direito, Deus é obrigado a dar o resultado. Deus é obrigado a dar. Ou seja, não tem essa de ficar adorando, de semideus, não. Você trabalha direito. É igual muitas pessoas falam, né? Ah, fica rezando aí para Deus. Se você não trabalhar direitinho, você não vai conseguir nada, né? O que vai te dar assim, resultado é só trabalhar direito, né? Não trabalha para você ver, assim, né? Pessoas falam assim, né? Então, isso é que Krishna pregou para Nanda Maharaj. Estão perdendo tempo fazendo esse sacrifício para Indra, porque a colina de Govardhana é que nos dá tudo. Vocês têm que chegar e pegar tudo que vocês juntaram para oferecer para Indra, ofereçam para a colina de Govardhana. Só que Indra não gostou, né? Indra achou que isso era uma dharma, né? Como eu falei antes, né? Quando a humanidade não cumpre assim seus deveres religiosos de agradar a Deus e assim não matar animais, não matarás, né? Como Jesus disse, não matarás, quer dizer, não matará nada, né? Nenhum ser vivo. Os legumes e verduras a gente oferece a Krishna, senão a gente não podia sobreviver, né? Por exemplo, um leão é autorizado a matar, né? Porque a sobrevivência dele depende disso. E todo o corpo dele é feito para isso, né? Mandíbulas poderosíssimas, caninos, parecem punhais, né? Mas nós não temos essas mandíbulas, esses caninos como punhais, não somos carnívoros, né? Então temos que executar sacrifícios, né? E está na Bhagavad Gita isso, né? Então Indra viu que alguma dharma está acontecendo ali e ficou insatisfeito, não ofereceram para mim o sacrifício. E aí ele pegou e mandou chuvas torrenciais. Parece que lá na Espanha agora foram 300 milímetros em algumas horas, né? Tipo tromba d'água, né? Chama-se tromba d'água. Então mandou uma tromba d'água que ia acabar com o Vrindavana. Assim como devastou várias cidades no Porto Alegre, devastou também na Espanha, cidades foram arrasadas completamente. Isso ia acontecer com o Vrindavana, né? Só que não, porque Krishna estava ali pessoalmente e ele fez a colina de Govardhana como se fosse um guarda-chuva, um guarda-chuva enorme, né? Guarda-chuva gigante, né? E os vaqueirinhos todos se abrigaram ali embaixo, né? E assim, ficaram confiantes, como eles eram almas liberadas, né? Nitya-siddhas, eles eram rendidos totalmente a Krishna. Então, quando o devoto é rendido, ele sempre está confiante, tem fé, que Deus vai me proteger em todas as circunstâncias. Krishna vai me proteger em todas as circunstâncias, né? Então ficaram ali brincando, né? Conversando, fazendo assim, vida que segue, né? Vida que segue debaixo da colina.
Né? Como se nada estivesse acontecendo, assim, a tempestade caindo lá fora, né? E eles lá, a vida que segue, né? Fazendo sua atividade, tudo debaixo da colina. E Cristo ali, 7 dias e 7 noites, segurando a colina com o dedinho, né? Então, ou seja, o que Cristo quer demonstrar com isso? Tanto com o passatempo de Varaha, que tirou a terra, né? Sustentou a terra, como Prabhupada fala aqui, Cristo sustenta todos os planetas. Por que não pode sustentar a terra? Né? Todos os planetas estão flutuando no espaço sideral, né? Existe a força da gravidade, que também pertence às leis de Deus, né? E os cientistas não entendem como acontece essa lei da gravidade, por que acontece, né? Dizem que é matéria escura, né? Então, ele quer mostrar que Deus é todo poderoso, inclusive para os semideuses, né? É dito no Bhagavatam que até mesmo grandes sábios e semideuses são confundidos, né? Não conseguem entender assim as atividades inconcebíveis de Cristo, né? Então, é dito num verso aqui anteriores que os semideuses, os sábios que viviam nos planetas superiores, né, Tapoloka, Mahaloka, Janaloka e Satyaloka, não ficaram atônitos por esse passatempo de Varaha erguer a terra de dentro do oceano de Garba. Não ficaram atônitos. Porque o devoto, quando entenderam que Varaha era a própria personalidade de Deus, eles, está tranquilo, então ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa, tudo é possível, né? Pode tudo, né? E então, para eles, Varaha aparecer de uma forma gigantesca e tirar a terra do oceano, para eles é fichinha, né? Para Krishna. Eles não ficaram atônitos. Mas aquelas pessoas que não têm essa realização, acham uma coisa impossível, sobrenatural, algo muito difícil de ocorrer, né? Mas Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Mata paratarananya kintidasthidananjaya. Mai sarvanidam protam shrutemani ganai va. Né? Ele fala para Arjuna, ó puxador de riqueza, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim. Tudo repousa em mim, ele fala. Tudo é sustentado por mim, tudo repousa em mim, como pérolas estão ensartadas em um cordão. Né? Então, tudo nesse mundo material, toda essa criação está como pérolas num cordão. Está repousando em Krishna. Né? Então, não tem assim como a pessoa ficar atônito quando Krishna levanta a colina de Govardhana, ou quando Varaha tira a terra do oceano. Né? Krishna também fala para Arjuna, depois que Krishna fala, eu sou o brilho do sol, sou o brilho da lua, tudo que é poderoso nesse mundo, né? Todas as manifestações poderosas, ele fala, são apenas uma centelha do meu esplendor. Né? Daí ele fala para Arjuna, mas qual a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Né? Com um simples fragmento de mim mesmo, ele diz. Eu penetro e sustento todo o universo. Então, se Krishna sustenta todo o universo, ele não pode sustentar uma colina. Você não pode pegar a terra e tirar do oceano. Se ele sustenta um fragmento dele, assim, um pequeno fragmento dele, assim, para ele aquilo ali é como uma criança pegar assim, uma bolinha de gude, né, da terra, da água, né? Para ele isso não é nada, né? E também em outro verso, né, tem do Bhagavad Gita 9:18, Krishna fala: eu sou a meta, eu sou o sustentador, eu sou o Senhor, a testemunha, a morada, o refúgio e o amigo mais querido. Sou a criação e a aniquilação, a base de tudo, o lugar onde se descansa e a semente eterna. Então, quer dizer,
Krishna sendo o sustentador, o lugar de descanso de toda a manifestação, a base de tudo. Ele é a base de tudo. Como é que ele não poderia tirar a terra que estava fundada no oceano? Então, para o devoto que tem essa realização, que tem esse Shraddha, né, essa fé firme, nada disso é assim, como é que pode? Não é possível, não acredito nisso, não, isso não é possível. Não. O devoto não fica atônito, né, porque ele conhece todas essas potências. Swabhavika Kriyaha, todas Parasa Shakti Vividaiva Shriyate. Krishna, ele é a fonte de todas as energias, todas as potências. Parasa Shakti Vividaiva Shriyate. Né? Então, todas essas energias emanam dele. Né? E ele sustenta todas essas energias. Né? E aí tem aquele verso que diz assim: Nitya Nityanam Chetanai Chetananam Eko Bahunan Jovidadati Kaman. Ele é o supremo eterno entre todos os eternos. Nitya Nityanam Chetanai Chetananam, o supremo ser consciente entre todos os seres conscientes. Eko Bahunan Jovidadati Kaman. E eu é que mantenho todos os seres vivos. Ele é o único Eko Bahunan, o mais poderoso, Eko Bahunan, Jo Vidadati Kaman. E eu que mantenho e sustento todos os seres vivos. Né? Então, tendo essa capacidade, tendo essa prerrogativa, Krishna, como Varaha, aparece com várias encarnações, né? No seu aparecimento como o próprio Krishna, através da sua potência interna, né, ele apareceu há 5.000 anos, como o próprio Krishna, há 500 anos, como o Senhor Chaitanya, né, inaugurando esse movimento de Sankirtan, que agora está no mundo todo. Parecia impossível também. Como é que um senhor de 70 anos atravessa sozinho o oceano, num navio cargueiro, com a saúde debilitada e sem dinheiro, sem nenhum apoio de nenhuma instituição, e sozinho ele começa um movimento mundial. Né? Então, a princípio, a pessoa acha que isso aí não é possível. Mas, quando o devoto é empoderado por Krishna, né? Krishna Shakti Vinanai Tara Pravartana, quando o devoto tem a potência de Krishna, ele é capaz de, assim, fazer coisas maravilhosas. Né? Então é isso, gente. Já são 9h06, né? Eu já falei muito aqui. Eu queria agora ver aí se há perguntas, se há algum comentário. Vamos ver comentários que eu não vi ainda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Tá. Satarupa, parei aqui. Satarupa. Alexandre Lima. Adridharana. Adridharana é outro nome. Tem aqui a pergunta do Parikshit Das, o perguntador oficial, né, aqui das nossas lives, Marcelo Magalhães, que ele fala o seguinte: ouvi Prabhupada dizendo outro dia que só existiria esse nosso Sol e nenhum outro. Não existiria, então, outros sistemas solares nesse nosso universo? Essa é a pergunta de Marcelo Magalhães. Olha, esses conceitos, eles são muito... existem muitas, assim, divergências, né? E não é e são conceitos que ainda os cientistas ainda não têm completo domínio sobre eles, né? Então, esse conceito do Sol, que Prabhupada falou, né, como Krishna diz, que Sol é a manifestação dele, que o Sol e a Lua são os olhos de Krishna, né? Esse Sol desse universo, esse Sol que nós vemos, ele é o próprio expansão de Narayana, Surya Narayana, né?
E agora, sobre as demais, sobre as estrelas, aí teríamos que pesquisar melhor, né? Porque esse é um ponto assim bem controverso, né? da nossa filosofia, né? Marcos Hahnemann, obrigado por nos passo devocional sobre a personalidade de Deus, seu Sri Krishna, suas glórias. Sila Prabhupada. Haribo Sundarang. Sundarang não vai poder dar aula, que vai viajar para os Estados Unidos. Vai poder viajar quando ela voltar dos Estados Unidos. Assim que voltar, me avisa. Sobre a nascente do rio Ganges. Não entendi muito bem o porquê esse rio na Índia é sagrado. Então, o rio Ganges ele é sagrado porque é uma outra encarnação de Krishna, que também executou um ato sobre-humano, maravilhoso, inconcebível, chamado Vamanadeva, que era um anão. No caso, ele não era gigantesco como Varaha, mas ele era um anão. Era Krishna que veio como um anão. E aí, nesse passatempo, ele havia o neto de Prahlada Maharaja, chamado Bali Maharaj. Era neto de Prahlada Maharaj. E ele, através de muitos diferentes tipos de sacrifícios e assim, ele tornou-se um rei muito poderoso e ele conquistou todo o universo, né? Ele conquistou tanta riqueza, não é? E assim, Bill Gates, esse outro que está agora aí, esqueci o nome dele agora, né, que está mandando nave espacial para o espaço. Como é o nome dele? Esse último que está agora, que também é bilionário, esqueci o nome dele agora. Esse aí é fichinha, né? Posso dar de lá também, Sundarang, pode dar dos Estados Unidos. Você me avisa, né? Vamos ver. Então, esse Bali Maharaj foi muito poderoso. Então, Vamanadeva, que é o próprio Krishna, apareceu como um anão diante da arena sacrificial, né? E todo mundo levantou, porque ele era muito refulgente, era um brahmana, e a dever de um rei o Musk, né? Elon Musk é mesmo. Elon Musk. Então ele é fichinha perto de Bali Maharaj, né? Elon Musk. Então, ele veio como um brahmana, assim, bem renunciado, e pediu para Bali Maharaj, porque na verdade Bali Maharaj ofereceu para ele: o que você quer, ó brahmana? Posso lhe dar vacas, posso lhe dar terras, o que você quiser. Não, só queria 3 passos de terra só. Como 3 passos de terra? Não, só queria 3 passos só. Aí o rei achou estranho isso, né? E o guru dele, que era Shukracharya, que é o mestre espiritual dos demônios, né? Shukracharya, falou: olha, esse é o próprio Vishnu. Não dê esses 3 passos, não, porque ele vai te tomar tudo. Mas como Bali Maharaj era um devoto puro, falou: bom, se ele vai me tomar tudo, se o próprio Vishnu veio para me tomar tudo, então eu vou dar, né? Eu me rendo, né? E aí ele: tá bom, eu te dou os 3 passos de terra. Aí diz que com o primeiro passo ele ocupou toda a Terra, todos os sistemas planetários, né? Aí o segundo passo, espaço sideral, e aí ainda furou a crosta do universo. Essa que eu falei que tem várias camadas, uma 10 vezes maior que a outra. Ele perfurou com o dedão do pé. No que ele perfurou com o dedão do pé, a água do oceano causal, né, que é a água espiritual, né, onde está Mahavishnu, penetrou nesse universo e foi para os planetas celestiais, né, e ficou fluindo nos planetas celestiais. E aí depois tem todo um passatempo, está no Srimad Bhagavatam, né, em que um rei, para poder assim liberar os seus descendentes e os seus familiares que tinham sido queimados até as cinzas por um sábio, né? Ele fez muitos sacrifícios e austeridades para trazer a terra, aliás, para trazer o Ganges para a terra, né? Para trazer o Ganges para a terra. Então, finalmente,
assim, com a ajuda do senhor Shiva, ele conseguiu que o Ganges descesse, né? Esqueci o nome do rei, se alguém lembrar aí agora, é o rei... Meu Deus, qual é o nome desse rei que fez esses sacrifícios para trazer o Ganges? Eu sei que o Ganges veio fluindo do mundo celestial e aí foi aparado pela cabeça do senhor Shiva. Quando você vê aquela imagem do senhor Shiva, parece que tem um chafariz aqui, né? Na cabeça, não é chafariz. Esse é o Ganges, que ele aparou com a cabeça, porque o Ganges veio com tanta força do mundo celestial que ele ia perfurar a crosta terrestre. Aí esse rei fez muitas austeridades para satisfazer o senhor Shiva e pediu para o senhor Shiva parar o Ganges, né? E então o senhor Shiva parou o Ganges com a sua cabeça, né? E depois ele foi lá nos Himalaias, isso, né? Ele surgiu então nos Himalaias e desceu. Então o rio que surgiu das águas do oceano causal, né? Por isso que ele é sagrado, né? Foi tocado também pelos pés de lótus de Krishna, de Vamanadeva. São passatempos inconcebíveis, não tente entender com a sua mente cartesiana, né? Temos que simplesmente ouvir e assim não procurar entender, né, como é que ele conseguiu furar, né, a crosta do universo com o dedão do pé. Mas Krishna, como eu falei, pode tudo, né? Krishna pode tudo, então ele fez isso, né? Vamos ver aqui mais comentários. Eu vou voltar aqui. Aqui tem os comentários. Alexandre Lima, muita matança de animais. Aí tem aqui, que mais? Alexandre Lima, sinal que predomina Kali em massa, vida sempre estará nefasta. Falta prema. Pô, se faltasse só prema, estava bom, né? Mas falta dharma, né? As pessoas são irreligiosas, né? Elas não oferecem sacrifícios. Jai Govardhana Puja, não há paz no mundo cruel para com os inocentes animais. Exatamente, não há paz no mundo cruel, porque violência gera violência, né? Aqui no Rio, não sei se vocês sabem disso, quem não é do Rio, tem uma pessoa que acho que já faleceu. Ele ganhou o apelido de Gentileza, né? Então ele pichava assim, né, nas ruas: gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Esse era o slogan dele, né? Inclusive tem até um terminal de ônibus agora com o nome dele, né? Terminal de ônibus Gentileza, né? Então, da mesma forma que gentileza gera gentileza, violência gera violência. Se a pessoa comete violência contra os animais, ela vai acabar cometendo violência contra os seres humanos, né? Seja vegetariano e terás a tão almejada paz. Exatamente. Sundarang, gratidão. Vai dar aula lá nos Estados Unidos, hein, Sundarang? Eu vou te perseguir lá nos Estados Unidos. vou te caçar lá nos Estados Unidos para você dar aula, hein, Sundarang? Você não vai escapar, não. Marco Ferrari, que é o Mahaprabhu Kripa Das. Ouvi que Srila Bhaktivinoda Thakura teria dito que alguns passatempos seriam alegorias. Há alguma referência que permite distinguir passatempos reais de alegóricos? Não, no próprio Bhagavatam, quando é uma alegoria, Srila Prabhupada menciona, né? Por exemplo, o passatempo do rei Purandjana, né? O rei Purandjana foi uma história alegórica narrada por Narada Muni para o rei Pratinabarisha, né? Então, quando é alegoria, Prabhupada menciona, isso é uma alegoria, né? Quando não é alegoria, é porque está diretamente, é literal, né? Aceitamos o significado literal, né? A diferença entre
o Vaishnavismo ou o personalismo e a filosofia Mayavadi é que aqueles que aceitam assim, a teoria personalista, eles aceitam as escrituras no seu significado literal, né? Enquanto que os filósofos Mayavadi, eles tentam entender o que está nas entrelinhas, ou seja, eles fazem uma interpretação do que está escrito, eles não aceitam o que está escrito de forma literal. Eles acham que tudo é uma alegoria, né? Que isso realmente não aconteceu, é só uma coisa alegórica, né? Sendo que as encarnações de Krishna não são alegóricas, elas realmente surgiram, apareceram, não são alegorias, né? Já um filósofo Mayavadi diria que ele dá um significado indireto das escrituras, mesmo da filosofia, né? Vamos ver aqui no Instagram, que é difícil ter alguma pergunta, mas o padre Sérgio Sanatana está ali. Eu vi que estava na live do Maharaj, então ele migrou para cá, para essa live, é o caçador de lives. Sanatana Dharma é o caçador de lives. Vamos ver quem mais está aqui. Mas não tem pergunta não. É só ver, olhou. Instagram é sempre, só vem, dá uma olhadinha e vai embora. A Mirelle entrou aqui. Mirelle eu conheço. Jorge, o Bruno, também conheço. Lilanata Chaitanya, esse é famoso. Mr. Ja. Monge Krishna Kanai. Ah, lá do sul. Quem não conhece ele? É o Monge Krishna Kanai. Akasha Shari 739. Siddhartha Tamal Taro. Paradoxal 731. Também que não é que nem a 171, né? 731, né? Aqui tem Glafira Rocha. Não tem pergunta aqui não. Giovana Mata Yoga. Marcelo Araújo. Desculpe, Hare Krishna, reverência, Suzy F. Nogueira, Luiz Carlos e Lakshmi Shop, Assunção Oliveira, Odara Cristais, Cristiana Rocha Souza, Elaine Cristina, Social, Suzy Nogueira entrou, isso. Cauã Cavalho, Patsim Carvalho. Muita gente aqui, por aí vai, né? Porque muita gente, ninguém fez pergunta, é só apareceram aqui e depois saíram, né? Tem 4 pessoas que estão aqui ainda ouvindo no Instagram. Então, gente, eu desejo a vocês um ótimo dia de Govardhana Puja. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem ir ao templo, participar da adoração à colina de Govardhana, né? É dito que quem não adorar a colina de Govardhana será picado pelas cobras, que são os desejos materiais, né? O gosto dos sentidos, né? Então, não deixem de adorar a Govardhana hoje, né? Já, reverências a todas as glórias a Siguru e Gouranga, todas as glórias a Srila Prabhupada.